Ok, voltamos então para o segundo bloco do Panorama Ciência, conversando aqui com o pesquisador Newton Pimenta Neves Júnior, do Laboratório de Hidrogênio. Newton, queria que você concluísse aquele raciocínio que você estava falando com relação ao perigo do botijão de gás, o hidrogênio no veículo. Conclui para a gente. Isso, então isso sempre está relacionado. Então o uso de gás, o uso de qualquer combustível está sempre relacionado a normas de segurança. Você tem que obedecê-las. Como eu estava dizendo, no caso do gás natural veicular utilizado nos veículos, a maior parte dos acidentes, eu diria que 99,9% dos acidentes estão relacionados ao mau uso de reservatórios. O usuário instala de maneira criminosa um botijão para gás líquido de petróleo, gás liquefeito de petróleo, GLP, que a gente utiliza nos fogões. Ele utiliza esse reservatório no veículo para aumentar a autonomia do veículo. Ok. Bem, esses botijões, eles são projetados para pressões de até 15 bar no máximo, porque o gás, a gente chama de gás liquefeito porque justamente ele tem no botijão uma fase líquida e uma fase gasosa. Se a gente chacoalha um botijão cheio, a gente percebe que tem uma fase líquida dentro. Sim. No caso de outros combustíveis, como o gás natural e hidrogênio, não existe essa fase líquida. Então, isso requer pressões muito maiores de armazenamento. Então, esses botijões de gás são para utilização de 5, a pressão máxima que eles suportam, acho, se não me engano, são 15 bar de pressão, 15 atmosferas, vamos dizer assim. E, como eu falei, o gás natural veicular é armazenado a 200, 250 bar. Então, o que acontece normalmente nesses casos, ao ser reabastecido o veículo, existe uma explosão mecânica desse botijão que foi utilizado inadequadamente. O efeito é cinematográfico, porque ele destrói não apenas o veículo, como também uma grande parte da cobertura do posto. A coisa é... Felizmente não há vítimas fatais, porque existem normas de segurança, como eu falei, para fazer o abastecimento. Normalmente o condutor está fora do veículo, você faz o aterramento do veículo, então tem toda uma série, tem um protocolo aí para ser seguido. Se bem que alguns postos parece que não estão exigindo que o condutor saia do veículo. Mas, veja, essa é a responsabilidade completa do condutor, do proprietário, que fez uma instalação criminosa de um botijão não adequado. Então, no caso do hidrogênio, então, a expectativa é que o número de acidentes seja também tão baixo como o que a gente vê para gás natural. Eu tenho sempre mencionado para os especialistas a hidrogênio que a gente deve utilizar as semelhanças entre o gás natural e o hidrogênio, porque ambos são combustíveis gasosos, ambos têm muitas similaridades na forma de armazenamento, na forma de uso e tudo. E é muito interessante como alguns especialistas acabam não utilizando essas similaridades para explicar, para tornar claro como o uso do hidrogênio pode ser seguro. Vocês, inclusive, têm a pesquisa com o Vega, né? Que é o carro, né? Que qual foi, assim, o principal elemento dentro dessa pesquisa? Quer dizer, foi realmente descobrir que dá para você ter carros movidos a hidrogênio no futuro? A gente vai conseguir ter isso de uma forma como a gente tem os carros tradicionais aí funcionando com outros combustíveis? Sem dúvida alguma. O Vega é uma lembrança muito interessante, até muito carinhosa, porque uma fase que nós conseguimos fazer e iniciar uma pesquisa com muito poucos recursos financeiros. Ele foi construído com cooperação de muitas empresas, em troca simplesmente da propaganda, de um adesivo, de uma propaganda que ia no corpo do veículo. O hidrogênio estava um pouco em baixa na época, o uso de células a combustível era muito difícil para uso veicular, então você não conseguia
comprar uma célula de forma alguma. Naquela época, as empresas que vendiam células a combustível, elas faziam isso quase com um termo de comodato. Se era uma universidade, então, eles não vendiam com medo de pesquisas de engenharia reversa e tudo mais. E nós conseguimos, participando de conferências no exterior e tudo, nós conseguimos entrar em contato com alguns fornecedores e conseguimos um que se dispôs a nos vender uma célula combustível pequena para um veículo, eram 5 kW e tal, mas com isso nós conseguimos, e mais alguns aportes de recursos, o Ministério de Minas e Energia colaborou também e tudo, nós conseguimos colocar o Vega para rodar. E foi muito interessante porque não havia, eu acho que foi o primeiro veículo a hidrogênio no hemisfério sul, naquela época, realizado de uma forma bastante artesanal, com o chassi de uma Kombi. Nós demos uma forma mais futurista para ele e tudo mais. Tivemos algumas teses relacionadas à construção do veículo, aos testes do veículo. Enfim, é uma lembrança muito carinhosa, mas ali a gente já sabia, embora não fosse um veículo com características comerciais, ali ficava demonstrado o conceito. E claro, não demorou muito para os outros países desenvolverem veículos aí com características mais comerciais e tudo. Eu já andei em vários veículos a hidrogênio. Basicamente, a plataforma de um veículo a hidrogênio é um veículo elétrico. É por isso que eu digo que o veículo elétrico, ele não é contrário, vamos dizer. Você desenvolver veículos elétricos não é necessariamente uma coisa antagônica a você desenvolver um veículo a hidrogênio, porque de fato o veículo a hidrogênio terá uma plataforma de veículo elétrico. Sim. Ele é um veículo elétrico na sua essência. Uhum. Então, isso é muito interessante e às vezes também não fica muito claro. A grande vantagem aí do hidrogênio, comparado com o uso em baterias para o uso veicular, por exemplo, é que o hidrogênio consegue armazenar pelo menos 5 vezes mais energia no mesmo volume do que a melhor bateria que nós temos, uma bateria em íon lítio. Isso aí fica muito claro num slide que eu gosto muito de mostrar, elaborado pela Toyota, e eles mostraram isso na última reunião da Cooperação Internacional para a Introdução do Hidrogênio e Células a Combustível na economia. Essa reunião foi em Berlim. Essa parceria são 17, 18 países, sempre tem algum entrando, acho que estamos agora em 18, 19 países, justamente visando desenvolver esforços para a introdução de hidrogênio e das células a combustível para uso energético. E nessa reunião foi muito interessante verificar os esforços de todos os países. Estava lá a Toyota também, que fez a apresentação. Eles tornaram a apresentar esse slide, onde fica muito claro a comparação, como os gases comprimidos, né, o gás natural, o hidrogênio, eles conseguem armazenar muito mais energia do que você consegue armazenar na forma de baterias, em baterias, no mesmo volume. Isso num veículo é muito importante, porque você tem espaços sérios de volume. Seu combustível, seus tanques, seus dispositivos não podem ocupar um volume muito grande. E surpreendentemente, o hidrogênio acaba levando vantagem nessa área sobre as baterias, e é esse o grande interesse das montadoras em desenvolver carros a hidrogênio. Nessa reunião também foi bastante interessante verificar, havia várias montadoras lá. Eu falei da Toyota, então também vou falar da Hyundai, vou falar... tivemos, se não me engano, a Daimler,
várias montadoras, e a Honda, e a perspectiva é que nós tenhamos um número crescente de veículos comerciais já sendo introduzidos no mercado a partir de 2014. Desculpa, ambientalmente falando também isso é uma vantagem em relação aos combustíveis tradicionais que a gente tem, gasolina, álcool? Sim, eu diria que sim. Em termos de poluição local, não tem dúvida alguma, porque se você produz o hidrogênio fora das grandes cidades e depois você vai utilizar esse hidrogênio numa grande cidade, você está fazendo um deslocamento de poluição. Você não está trazendo a poluição associada à produção daquele combustível no mesmo ponto de uso. Tá? Então, isso seria uma vantagem. Ademais, isso se o hidrogênio fosse produzido a partir de outro combustível líquido. Se bem que não é isso que nós prevemos no Brasil. Nós prevemos a produção de hidrogênio a partir de energias renováveis. Então, nós estamos falando energia eólica, energia solar, fotovoltaica. Isso, a produção de hidrogênio a partir do processo de eletrólise da água. A partir dessas energias renováveis, a poluição é praticamente zero. Tá? Você não vai produzir nenhum gás que a gente chama de efeito estufa ou que vão provocar mudanças climáticas. Então, CO2 ou outros gases poluentes, né, que são muito importantes do ponto de vista de saúde pública. Então, nesse panorama, eu vejo que o hidrogênio é muito útil e vai ser utilizado. Ele também vai ser utilizado, depois eu volto um pouquinho nessa questão de produção aí, das formas de produção de hidrogênio e os combustíveis. Mas o hidrogênio também vai ser utilizado nos veículos de porte um pouco maior. Quando você precisar um pouco mais de autonomia do veículo, e é isso que fica bastante claro nesse slide que eu falei da Toyota, quando você precisar de maiores autonomias, você vai utilizar o hidrogênio com vantagens sobre as baterias. Os veículos elétricos, eles serão muito úteis, mas, de maneira geral, esse entendimento das montadoras, veja, é um entendimento que nós tínhamos no laboratório já, no Centro Nacional de Referência e Energia do Hidrogênio. Pelo contato que a gente tem, nós estamos na área. O laboratório foi fundado em 1975, o centro é de 2001. Então, nós estamos há muito tempo nessa área. Nós temos condições de ver como as tecnologias estão amadurecendo. Então, a gente já tinha essa perspectiva de que os veículos elétricos seriam utilizados para pequenas autonomias, veículos pequenos e pequenas autonomias. Quando você aumenta um pouco, a gente vai para veículos híbridos. A gente também já estamos há alguns anos falando que essa tecnologia de veículos híbridos, ela viria para ficar e seria cada vez mais utilizada. Era só uma questão de economia de escala, você produzir um número suficiente de veículos para viabilizá-la economicamente. Tá certo. Mas é isso que está acontecendo, a gente está vendo, nós já temos um no Brasil, um veículo híbrido da Ford, ainda é um veículo que a gente pode dizer, mas ele é caro. Sim, mas nós estamos ainda falando da questão de economia de escala. Sim. Mas é um veículo de porte grande que tem um desempenho, o consumo energético dele é de um veículo econômico, de um carro popular. Só fazendo um parênteses nisso que você está falando, eu penso, e aí vai uma opinião minha, não como repórter, mas como cidadão comum, eu penso que nessa questão energética a gente ainda tem que sentar bastante e conversar, porque me parece que às vezes há uma necessidade aí de... Você tem, por exemplo, a questão aí de preços de álcool, de preços de gasolina, de toda essa coisa. Quer dizer, você tem o combustível flex. De repente as pessoas não abastecem com álcool porque o preço está muito caro, passa os 70%. E então, assim, parece que não é uma coisa equilibrada.
né? Vai ao sabor do preço, né? Que está na bomba, esse tipo de coisa. Eu acho que essa questão do híbrido eu acho que vai passar por muita conversa também, para que quem produz, né, óbvio, quem produz quer obter o seu lucro, mas também tem que pensar que você tem toda uma população dependendo daquela produção, né? Então é só um parênteses que eu faço, porque vocês se esforçam muito para ir atrás das tecnologias, para chegar com alguma coisa pronta, né, para a produção, e só que a outra parte também precisa, depois vai dar assunto para outros programas, entendeu? Mas eu acho que há necessidade de se sentar e de se pensar na população como um todo, entendeu? Se a gente quer fazer alguma coisa assim, há necessidade de se pensar em escala de produção, em preço, em formas alternativas, entendeu? Para que não fique essa coisa, hoje todo mundo cai pro lado da gasolina, amanhã vai todo mundo pro álcool porque abaixou o preço, entendeu? Foi só um parênteses que eu fiz, porque eu acho que tem que ter a participação de todos os órgãos para você chegar numa coisa de consenso e boa para todo mundo. Não tenha dúvida. Nessa questão do álcool e da gasolina, embora eu não seja especialista, né, no etanol, a gente tem acompanhado essa questão há muitos anos também, e eu me lembro de um comentário feito por um pesquisador, e de fato ele era um engenheiro de desenvolvimento de uma das montadoras, e eu me lembro ele dizendo alguns anos atrás, no meu entendimento, que o mercado iria redescobrir as vantagens do carro a álcool, exclusivamente a álcool, a etanol, como nós dizemos hoje. Esse comentário é muito interessante, vem muito ao encontro do que a gente imagina, porque quando nós fizemos a opção pelo veículo flex, nós imediatamente fizemos opção por um veículo menos eficiente. Alguns especialistas falam que não é tanto, mas é claro, o desempenho do veículo quando a gente utiliza um combustível ou outro. E quem teve um carro a etanol anteriormente, exclusivamente a etanol, sabia que a autonomia do veículo ou o consumo desse veículo era menor, ou seja, com a mesma quantidade de combustível ele tinha uma maior autonomia, ele conseguia rodar mais do que consegue fazer num veículo flex hoje. Por quê? Porque nós temos um veículo que tem... Nós temos diferenças dos combustíveis. Quando você desenvolve um motor e ajusta esse motor para operar com um combustível exclusivamente, a sua eficiência no uso desse combustível é maior. Não tem como fugir disso. As taxas de compressão de um veículo a gasolina, de um veículo a etanol são diferentes, outras características de injeção e tudo mais são diferentes, então não há como você ter um veículo com a mesma eficiência. Só voltando um pouquinho na questão do veículo híbrido. Eu vou precisar fazer o segundo e último intervalo nosso. Nós vamos retomar isso no próximo bloco. O Panorama Ciência está entrevistando hoje Newton Pimenta Neves Júnior, pesquisador do Laboratório de Hidrogênio do Instituto de Física da Unicamp, e a gente volta dentro de instantes. Até já.